Rosane Souza, docente da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e líder do grupo de pesquisa Prolisa BR. Neste momento, nós temos o prazer de receber conosco, para essa conversa, para essa reflexão, a professora Larissa, da UNB. E dizer que eu tive o prazer de conhecer a professora Larissa no momento em que nós estávamos buscando referências para pensar ações de promoção da saúde no âmbito da UFTM. Professora Larissa, seja bem-vinda. Por favor, nesse primeiro momento, se apresente para que as pessoas possam também conhecê-la. Oi, Rosane, que prazer estar com vocês de novo. Muito obrigada pelo convite da UFTM, sempre muito carinhoso, né? Muito parceiro, muito acolhedor. Então, uma delícia poder estar junto com vocês aqui. Então, eu sou Larissa Polejac, sou professora do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e respondo desde 2020 pela Coordenação Nacional da Rede Brasileira de Universidades Promotoras de Saúde, a nossa REBRAUPS, né, querida. Então, é isso. E estive também na Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da UNB, desde a sua criação até o final do ano passado. Então, foram 6 anos, né, de construção dessa diretoria na UNB. Então, a partir, né, tanto da sua área de formação, atuação, quanto das pesquisas, estudos, e da ação propriamente dita, né, dessa experiência que você mencionou, você poderia esclarecer para a gente, né, o que é uma universidade promotora da saúde? De onde surgiu, né, quais foram os primeiros movimentos, né, e como que a gente poderia, hoje, definir uma universidade promotora da saúde? Então, o movimento de universidades promotoras da saúde é um movimento que é internacional e ele não é recente, ele começa lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90, provocado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A partir do reconhecimento, né, que as universidades e as escolas também, porque existe um movimento de escolas promotoras da saúde também, as instituições de ensino são espaços, né, de construção de sentido de vida, são espaços onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, não só nos dedicando ao aprendizado, ensino-aprendizagem, mas onde a gente constrói projetos de vida, né, onde ali tem uma construção de sentido de pertencimento à própria vida. E a partir desse reconhecimento de que esses espaços são territórios existenciais, a própria OMS chegou à conclusão que era importante que a gente investisse nesses espaços para que fossem ambientes promotores de saúde, de potencialidade das pessoas e das relações, e não produtores de adoecimento, né? Então, a partir daí, teve essa provocação para que começasse a se organizar, e uma universidade promotora da saúde, a primeira definição é de 1992, e que vai dizer que é uma instituição que assume, portanto, como compromisso institucional, né, os princípios da promoção de saúde. E aí esses princípios vão envolver o investimento no fortalecimento comunitário, no envolvimento comunitário, vão envolver ações, né, de cuidados primários em saúde, ampliação de acesso, vão envolver ações voltadas para a criação de uma ambiência, né, mais acolhedora, defendendo o respeito à diversidade, à dignidade da vida, enfim, são vários princípios. Então, uma universidade promotora é aquela instituição de ensino superior que assume o compromisso de ser essa instituição, né, que acolhe e que transforma esse espaço num espaço produtor de potência, né, e de ações de cuidado e atenção em saúde também. Nossa, isso é tão urgente, não é? Nós que estamos no meio acadêmico, percebemos, principalmente após o período da pandemia Covid, né, o quanto
as questões de saúde, especialmente as questões de saúde mental, foram agravadas em todos os âmbitos, no âmbito do pessoal docente, do pessoal discente, dos trabalhadores da educação em geral, né, no nosso caso, no serviço público, dos servidores, né, técnicos administrativos, né, de que forma que hoje as pessoas estão lidando com isso, né? Acho que é uma questão que a gente precisa realmente aprofundar, né? Precisa reconhecer. Eu acho que tudo que você trouxe, a questão que mais me chama a atenção é a universidade assumir o compromisso. Porque muitas vezes o que se pensa de uma universidade é no produto, entre aspas, que ela está oferecendo. Ela está oferecendo ensino, ela está oferecendo pesquisa, ela está oferecendo extensão, né? Mas poucas vezes se discute os sujeitos que estão inseridos nesse processo, né? E a proposta das universidades promotoras da saúde joga uma luz sobre essa questão, né? Nos chama para pensar sobre isso. E é a partir disso, né, que você mencionou da sua experiência, você poderia contar para a gente como é que foi esse processo na UNB? Foi criado um setor voltado para isso, ou foi inserida essa proposta num setor já existente? Né? E dentro desse período que você esteve, né, se você puder, né, nos informar aí, né, uma experiência que te marcou dentro dessa proposta. Claro, Rosane, enfim, a UNB, ela teve um papel protagonista, né, em trazer o movimento de universidades promotoras da saúde para o Brasil. Então, o movimento começa aqui no Brasil por uma aproximação que a UNB fez com a rede ibero-americana, né, de universidades promotoras da saúde. Hoje tem 16 países que fazem parte dessa rede, né, o Brasil é um deles. E nessa primeira aproximação foi em 2014, né, um grupo de professoras foi conhecer a rede chilena, foi dialogar com a rede ibero-americana, e em 2016 teve um primeiro encontro, né, ainda vinculado à rede ibero-americana, na Faculdade de Saúde da UNB. A partir daí começaram as articulações para que em 2018 houvesse o primeiro encontro da rede brasileira. Foi aí que a rede foi montada, a nossa rede brasileira. Naquele momento, com 24 instituições, né, signatárias da Carta de Brasília, que definiu a missão e a visão da rede brasileira, e a partir disso a gente seguiu, né, nesse processo. E aí na rede nacional hoje nós somos mais ou menos 42, 43 instituições, né? Mas na UNB, em 2019, a partir da vinculação da UNB, né, à rede ibero-americana em 2018 e a criação da rede brasileira, foi criada a Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, a DASU, vinculada a uma pró-reitoria de assuntos comunitários, que aqui no UNB a gente chama de decanato. Né? E o princípio, a missão dessa diretoria foi justamente implementar os princípios da Universidade Promotora da Saúde, porque a nossa reitora, à época, a professora Márcia, ela entendeu a importância do movimento, entendeu a urgência disso para as universidades, tanto é que ela apoiou a própria criação da rede brasileira, né, chamando outros reitores, outras instituições, e ela viu a importância de criar uma estrutura dentro da universidade que olhasse para isso. E, claro que, como toda universidade, a gente cria com a vontade, mas com poucos recursos, né? Então, a gente, quando ela foi criada, só tínhamos eu e uma colega professora, que também aceitou ser coordenadora, né? E a gente foi construindo, e aí houve, por isso a importância do compromisso institucional, porque aí houve uma decisão, né, da reitoria de realocar equipes que estavam vinculadas a outras pró-reitorias para começar a compor a diretoria. E, a partir disso, a gente construiu, junto com as equipes, a proposta da diretoria, que é um outro princípio importante, né, da promoção de saúde, a participação da comunidade na discussão, no envolvimento. E aí, com base nisso, nesse processo de criação, a gente chegou em 4 coordenações. Então, a DASU hoje ela tem uma coordenação
de articulação da comunidade educativa, que é a Coeduca, que é composta por pedagogas e psicólogas escolares, e que vão olhar para tudo aquilo que tem a ver com a construção do sentido de pertencimento a uma comunidade acadêmica, universitária. Então, as ações de acolhimento, as ações de discussão sobre estratégias inovadoras, né, pedagógicas, a discussão de apoio ao curso, né, que queira fazer ações de acolhimento, discussão sobre como planejar o seu tempo também, oficinas de estudo, estão muito voltados para a vivência acadêmica. A outra coordenação é a COAP, que é a Coordenação de Atenção Psicossocial, que aí é uma equipe mais clínica, né, com psicólogas clínicas, assistente social, nutricionistas, que vão fazer o acolhimento psicossocial, avaliar a demanda e encaminhar ou atender, né, aqueles que precisam de atendimento psicológico ou psiquiátrico. E aí a gente estabeleceu uma parceria com o Hospital Universitário, né, com a EBSER, para ter um ambulatório voltado para a comunidade universitária. A terceira coordenação é a CORREDES, Coordenação de Articulação para Prevenção e Promoção da Saúde, que principalmente vai mapear as parcerias possíveis, tanto internamente quanto externamente, né? Porque a gente não faz nada sozinho, a gente tem que trabalhar em rede, e promover ações de fortalecimento do coletivo. Então, são ações coletivas e a parceria mais importante que a gente tem é com a Secretaria de Saúde daqui do Distrito Federal, que trouxe para dentro da universidade as práticas integrativas, né, que trabalha muito com a gente na oferta, por exemplo, de diagnóstico de HIV, sífilis, hepatites e várias outras ações. Então, a Corredes ela vai mapear, fortalecer as parcerias e ações coletivas, né, atividades em grupo, também fazendo acolhimento da comunidade para explicar o que existe de recurso disponível, né? E, por último, a gente criou a COAVES, Coordenação de Atenção e Vigilância em Saúde, durante a pandemia. A gente entendeu que precisava ter uma vigilância ativa da nossa comunidade para a gente melhor cuidar. Né? Então, a COAVES é uma equipe formada principalmente pelo pessoal da enfermagem, né? E a COAVES, então, faz a vigilância ativa, né, dos agravos em saúde, faz educação em saúde, campanhas de vacinação, né? Tem os cuidados primários em saúde, com alguns postos, né, com consultas de enfermagem, bem, né, para cuidados bem primários mesmo, aferir pressão, pequenos curativos, enfim. E aí, por último, a gente criou um núcleo de ações e projetos em saúde, o NAPS, que aí volta principalmente para a capacitação da comunidade, que é um outro princípio importante da promoção da saúde, né? Então, várias oficinas de habilidades sociais, pesquisa também, né? Então, o NAPS desenvolve pesquisa para a gente ir monitorando e acompanhando o que está acontecendo com a comunidade. Então, foi essa estrutura que a gente conseguiu pensar para a Universidade de Brasília. E aí você me pergunta, dentro de tudo isso, o que eu acho mais importante. E você falou da pandemia, né? Eu agradeço a gente ter criado a DASU quando chegou a pandemia, porque eu acho que se a gente não tivesse essa estrutura e não tivesse o princípio, né, da promoção de saúde, que é o envolvimento da comunidade, a gente não teria sobrevivido como a gente sobreviveu. Né? Então, foi muito importante ter, porque a gente, a partir disso, conseguiu criar, dentro do Comitê de Operações, né, de Emergência em Saúde, o COS da UNB, um GT de apoio psicossocial e saúde mental, que contou com participação de 54 pessoas, voluntários, docentes, estudantes, técnicos das mais diferentes áreas. A gente se mobilizou e trabalhou muito, né? Fez o primeiro plano de contingência em saúde mental do nosso país, né? Que a gente tem conhecimento, e pôde oferecer muitas ações de cuidado em saúde mental, não só para a comunidade universitária, mas até para outros países, né? Então, a gente teve gente de outros países, Itália, Moçambique, participando dos nossos grupos de luto, participando dos grupos de atendimento. Isso só foi possível porque a universidade já tinha essa sensibilidade, né, de ser uma universidade promotora de saúde. Então, são muitos avanços a partir disso, né? Eu tenho só uma curiosidade, talvez até por vivenciar isso na minha própria universidade, conhecer em outras. A partir dessa pró-reitoria de assuntos comunitários, vocês conseguiram articular uma oferta de atenção à saúde para os segmentos juntos?
porque o que a gente percebe nas universidades é que muitas vezes tem um setor de atenção à saúde dos trabalhadores, servidores, que inclui aí docentes e trabalhadores da educação, e um segmento, né, um serviço de atenção à saúde discente. Né? Vocês conseguiram aí dentro dessa pró-reitoria articular esses segmentos? Isso é uma coisa super importante, porque de fato a UNB ela tinha isso separado, né? Como a maioria das instituições, né? Então a gente tinha esse atendimento aos servidores vinculado à gestão de pessoas, à pró-reitoria de gestão de pessoas, né? E dos estudantes não tinha especificamente uma atenção psicossocial, tinha o serviço de orientação ao estudante, que era mais voltado para a pró-reitoria de ensino de graduação. Era o que a gente tinha. Quando a gente assume, né, que é uma universidade promotora de saúde, a gente passa a olhar para a comunidade universitária, não para os segmentos separados, porque somos todos comunidade, inclusive os nossos trabalhadores terceirizados, que sempre são invisibilizados, né? Então, e aí, claro, isso traz outros desafios, que é a gente olhar nessa lógica mais integral para uma instituição que está acostumada, né, a fragmentar e a segmentar, e a gente trabalhar em processos, inclusive, de aproximação desses segmentos, de inclusão dos segmentos e de diálogo dos segmentos. Então, uma das experiências super legais que a gente teve, Rosane, foi a construção de todos os segmentos, junto com a DASU, da primeira conferência UNB Promotora da Saúde, durante a pandemia. Então, a gente construiu junto a conferência, e dessa conferência nasceram 7 grupos de trabalho, com os 3 segmentos, né? E para discutir temas que a gente identificou na conferência como importantes para a comunidade. Então, saúde mental foi o primeiro, né? Processos educativos, saúde do trabalhador, envelhecimento, né? Saudável e participativo, direitos humanos, inclusão, acessibilidade. Então, foram 7 temas, né? E desses 7 temas, os grupos de trabalho seguiram, né, depois da conferência, e a gente conseguiu construir a política de promoção de saúde e equidade para a UNB. Então, a gente fechou a gestão entregando uma política de saúde mental, também construída com a comunidade, e uma de promoção de saúde e equidade, porque não tem como, e isso é uma coisa importante, né? Aqui no Brasil, o nosso conceito de promoção de saúde é totalmente vinculado à compreensão dos determinantes sociais da saúde. Então, não tem como a gente falar de saúde na comunidade universitária sem a gente discutir as inequidades. Né? Então, a gente precisa falar da desigualdade social, a gente precisa falar da discriminação, do racismo, dos preconceitos, das violências, né? Para que, de fato, a gente possa promover saúde. Né? Nossa, por mim, eu ficava a tarde toda aqui trocando ideias, né, porque é sempre uma oportunidade de aprendizado, né, de nos apontar possibilidades, né, principalmente em espaços, né, em instituições de ensino, onde a gente ainda tem muito a construir. Então, muito obrigada por esse momento, por essa entrevista, Larissa. Acho que foram, assim, questões muito valiosas, né? E obrigada ao pessoal, né, a todos que estão nos acompanhando nesses episódios aí de podcast, e aguardem novidades para o próximo encontro. Eu que agradeço, Rosane, e quero dizer para as instituições assim que não precisa ter uma estrutura para começar, precisa só querer. Né? A rede brasileira, ela se dispõe, inclusive essa é uma das nossas missões, né, de apoiar e segurar na mão daquela instituição que quer. Tanto é que a gente só pede uma carta de intenções, eu quero, e aí a gente ajuda a fazer junto. Então, cada um tem um momento, cada um tem uma condição, mas querendo, a gente vai construindo e vai transformando essa realidade. Então, estamos juntos, estamos à disposição também. Muito obrigada por essa oportunidade. Nós que agradecemos.